Estamos de volta mais uma vez aqui no Oldcast. Como sempre, um episódio muito especial, um tema muito especial. E hoje é um tema que reflete a realidade de toda a igreja, né? A igreja universal. Mas antes de nós entrarmos no assunto e falarmos quem é o nosso convidado, você vai agora se inscrever no canal, clicar no sininho aí das notificações, para que você possa receber aí, todas as vezes que a gente postar um vídeo, todas as vezes que a gente entrar no ar, sempre que nós estivermos ao vivo, você vai receber a notificação. Então, já aproveita agora para se inscrever, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com mais pelo menos 3 pessoas, porque hoje vai ser muito especial. Importante também curtir, né, todos os nossos vídeos para que a plataforma entenda que ele é relevante e comece a distribuir mais também. Então, não esqueça de curtir os nossos vídeos. E digo mais, né? Um tema hoje fantástico, né, pessoal? Não tratamos ainda sobre missão, né, aqui no nosso podcast, que faz parte de uma cosmovisão cristã, né? Termos esta visão missionária, mas como disse o Juarez, já vamos entrar nesse tema. O que o Felipe tem para nos falar sobre a Life Option? Estamos com o nosso patrocinador aqui, a Life Option. Você que ainda não está cuidando da sua saúde, não optou por uma vida de qualidade, opte com a Life Option. Entre no site lifeoption.com.br, conheça todos os produtos para uma suplementação, para uma vida saudável. Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, devemos cuidá-lo, e nós sabemos que quando a idade vai chegando, a gente precisa repor vitaminas, sais minerais, coenzima Q10, libido também começa a não estar 100%, então entre lá no site, se informe um pouco mais, aprenda e faça um bom uso dos produtos da Life Option. Opte pela saúde da sua vida. E a nossa garagem reformada, né? Onde nós temos essas camisas lindas, citando a santa palavra do Senhor. Então entra lá, Garagem Reformed, tanto no Instagram quanto na internet. Usa o cupom OldCast10, tanto na garagem quanto na Life Option, né? O cupom OldCast10 e você vai ter um desconto maravilhoso para comprar camisa. Agora já passou o dia da criança, né? Mas daqui a pouco tem festas de final do ano, aniversário, Black Friday. Amigo secreto. Entra lá, amigo secreto, exatamente. Vai lá, tem as camisas do Oldcast, né? E as camisas como a do Bernardo ali, né? Com a palavra de Deus sendo destacada. É, né? isso aí. Hoje Claramente. eu tô mais faceiro que gordo de camisa nova, ou ex-gordo de camisa nova. Olha aqui, ó. John 13,16. Isso Deus aí. amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá aí, ó. Amém. Garagem Reformada. Eu tinha postado no Instagram que tinham chegado pro próximo episódio, chegou e tô usando para a glória do Senhor. Estamos muito felizes. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Oldcast. E o nosso amigo Gunnar com a Involve X Experience. Eu vou ter que vou ter que dar umas aulinhas polaco para tu falar, senão é só eu que sempre anuncio aqui, daí o pessoal vai achar que é só porque é meu parente. Não, mas ele tá ali, tá lá, nossa Evolve X Experience, uma empresa aí de treinamentos, de consultoria. Eu sei que olha aí, ó, quanta coisa. De impacto, inteligência emocional. Inteligência emocional é extremamente importante hoje em dia, né? É verdade. Cada vez mais. Estratégia empresarial para transformar pessoas em líderes. Então procura a Involvex Experience. Aí, viu? Já tá quase, top. E fala com o nosso parceiro. São muitos os nossos Gunnar. parceiros já, graças a Deus pela vida deles, né? Tem nos abençoado aí conosco. Assim como você, que já é um dos nossos inscritos do canal, mais de 4.000 inscritos já. Estamos em busca dos 5.000, né? Se você ainda não é inscrito, como o Juarez falou, te inscreve, ativa as notificações, porque aqui não tem sininho, né? Aqui é notificações. Então assina, né, as notificações e já compartilha com mais alguém. São muitas bênçãos para contar.
Conta quantas bênçãos são, né? E hoje é um dia muito especial em que nós recebemos um convite ainda mais, um convidado ainda mais especial. Nosso querido amigo missionário Luciano Fraga está conosco, vindo. Eu falei pro Marcão, né? Prepara a vaga da garagem, que o homem está vindo de Portugal e está chegando cansado. Então, tá aí, graças a Deus pela sua vida, pastor Luciano, missionário Luciano. Somos gratos a Deus pela oportunidade que ele nos dá de estarmos à mesa hoje para conversarmos sobre esse assunto que queima do coração de todo cristão, a missão. Então, a gente já antes, nos pormenores, no make-off aqui, a gente já estava conversando alguma coisa e a emoção já começa a pegar, né? Então, a gente vai, ao longo desses próximos minutos, conversar acerca desse assunto, desse tema. Mas eu gostaria que o senhor desse as boas-vindas aí para os nossos ouvintes, né, assistentes, telespectadores, que mais que eu posso dizer, mas também falar um pouquinho acerca do seu ministério e como foi que o senhor chegou até aqui hoje. Ô, Bernardo, que prazer e que honra também poder participar do podcast, né? Os seguidores que estão acompanhando aí, tenho certeza que vai ser um momento tão especial, tão sublime também, e obrigado pelo privilégio de ser o primeiro missionário a participar. Exato. Desse programa, e é uma honra, um prestígio também para mim. Glória a Deus. Felipe, eu mencionei que a gente falou um pouquinho antes ali, alguma coisa a respeito, né? E eu gostaria que tu trouxesse aqui para o ar, né, a tua pergunta, o teu comentário, que tenho certeza que vai ser um start aí para essa conversa, que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Com tudo a ver com alguns assuntos que nós já tratamos aqui. E eu creio que isso já vai ser a base para o que a gente vai falar nos próximos minutos aí, por favor. Perfeito. A gente tem, desde o início do nosso podcast, falado sobre cosmovisão cristã, e nada mais cristão do que a visão de se ganhar almas, né? De proclamar Cristo Senhor. E para mim é uma alegria ter o senhor aqui conosco, porque, como o Bernardo disse, é um assunto que arde no nosso coração. Tá? O próprio nosso Senhor e Salvador Jesus, né, disse: ide, pregai, o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. E eu acho que a gente pode começar pedindo para o senhor falar como que foi esse seu chamado, como foi o seu encontro com Cristo e como que se deu esse atender ao chamado. Tá? Como virão se não há quem pregue? E o senhor disse: eis-me aqui. Hoje em uma missão transcultural, é importante também frisar isso. Todos nós, como cristãos, temos essa missão de pregar o evangelho, de anunciar Cristo Senhor, o Salvador, através da palavra, através da nossa vida, através das nossas atitudes. Mas a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Aquele que vai semeando voltará com júbilo. E eu vou compartilhar uma coisa que o senhor, desde pequeno, né, sempre é um sentimento do meu coração. Eu lembro quando eu olhava o pastor Otávio Marques, e conhecendo tudo que ele passou na vida, o que os missionários passam, eu via nele a figura de um diplomata dos céus, né? Alguém que cumpre uma missão e que representa o reino de Deus. Então eu queria que o senhor falasse um pouco como que o senhor chegou hoje nessa posição, que não é uma posição no sentido de status, mas é na posição de servo, né, e de atender esse chamado tão nobre. Pois, meu Deus. Então, referente à conversão, né, tudo começou primeiramente com a minha avó. Minha avó sempre foi crente desde que eu conheço ela, né? Então, a mãe do meu pai. E levavam-me na escola dominical na Camaquã quando era pequeno. Mas meus pais não eram crentes. Então, depois meu pai e minha mãe mudaram de lugar e ficamos aí à deriva, né? Espiritualmente falando. E depois, uma situação tão linda que aconteceu foi a transformação do meu pai. Né? Meu pai, ele teve um encontro com Cristo Jesus aos 42 anos de idade. E eu até falo para ele que antigamente ele, devido à vida errante, né, que o ser humano tem longe de Deus, longe da presença de Deus, eu dizia para ele que ele não era um referencial para mim, mas depois da conversão dele, ver a transformação de Jesus na vida do meu pai, em casa, sem ele mesmo pregar uma palavra, foi ali que, quando ele lançou o convite: meu filho, quer ir à igreja comigo? Então fui ao convite do meu pai à igreja,
E naquela noite estava a pregar ali na Matriz, no General Neto 384, o nosso saudoso pastor Luiz Antônio. Então, no final da mensagem, ele fez um apelo e fui correndo e me entreguei para Cristo Jesus, né? Então, foi algo extraordinário. E agora, na chamada missionária, foi algo que tem a ver com o pastor Otávio Marques, né? O missionário Otávio Marques. Ele foi ministrar, na altura estava a servir a Deus ali no distrito Cascata, né? Na altura eu era militar do exército, e eu fui levá-lo à sua casa após o culto. Coube a mim levá-lo à sua casa. Então ele falando no carro das dificuldades de conseguir missionários, né? E as pessoas não atendem o chamado, e a África está clamando, e a África está clamando. E eu, ao brincar com ele, eu olhei para ele e disse: conta comigo, se for de Deus eu vou. E ele pegou aquilo, mas foi num tom de brincadeira, tinha outros planos, né? Seguia minha carreira e era isso. Mas depois passou naquela altura 2 anos. E a minha oração sempre foi assim: servir a Deus aonde for que Deus necessitar, onde tenho... pronto, eu ia servir a Deus em qualquer lugar, né? E se fosse para missão, eu não ia pedir para pastor, presidente nenhum, não ia me expor, não ia me colocar à disposição. Mas se fosse de Deus, Deus ia me tirar de dentro da minha casa. E foi o que aconteceu. Numa tarde, o telefone da minha casa, na sala da minha casa, toca. O pastor Otávio, lá na América, ligou 2 anos depois, dizendo: Luciano, tá pronto para ir para a África? Chegou a tua hora. E eu repeti a mesma resposta: se for de Deus, pronto, eu vou. E as coisas começaram a surgir mesmo. Até foi uma parceria no início, a Assembleia de Deus, com a igreja de Fort Myers, na Flórida. E o pastor de lá dos Estados Unidos veio até a Porto Alegre para falar com o pastor presidente na época. E fizeram um acordo e não tinha mais como fugir, né? E hoje, inclusive hoje, dia 13 de outubro, completa 19 anos que deixamos Porto Alegre para ir rumo à África. Um pouquinho da nossa história do chamado. Glória a Deus, glória a Deus. E pastor, como é que foi essa chegada assim na África? Porque às vezes a gente está ali nos eventos de missão, a gente vê as fotos, os vídeos, escuta alguma coisa dos missionários, mas é algo... É muito pouca informação, às vezes não tem tempo, né, por questão de tempo. Como é que foi essa chegada, né? Guiné-Bissau, né, é um país extremamente pobre, IDH lá embaixo, né? Corrupção, desigualdade social, econômica, né? Como é que foi sair de Porto Alegre? Por mais que, né, o Brasil não seja uma maravilha, mas tem uma certa estrutura, né? Como é que foi sair daqui e cair num continente pobre, em um país extremamente pobre, com uma população extremamente carente? Como é que foi esse choque social? Não estou falando nem espiritual, porque o senhor já estava guiado, né, pelo Senhor, mas como é que foi o choque social de chegar na África? Tu acha a palavra certa, foi realmente um grande choque. Culturalmente falando, foi um grande choque. Eu lembro quando, véspera da viagem, eu fui fazer uma pesquisa sobre Guiné-Bissau e ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo dizendo assim: não faça nenhuma pesquisa, vai somente. E ao chegar em Guiné-Bissau, e nunca imaginei, eu ouvia falar que não havia energia elétrica, ouvia falar, mas eu imaginei, não, na capital é impossível não ter um bairro que não haja energia elétrica, né? Tem que haver energia elétrica, pelo menos em algum lugar. E nós nos instalamos na capital Bissau, no bairro Militar. Então, era militar, eu associei. Militar é um lugar seguro. Né? E é o lugar menos seguro. Nossa chegada foi assustadora. Sabe que às vezes eu comento com alguns, e sabe que Deus, ele... quando tem um propósito na vida de um homem, de uma mulher, e para cumprir esse propósito, temos aí a história de Abraão, né? Um exemplo claro disso. Ele tira a caixinha do entendimento, né? Você vai passando os processos sem entender o que está acontecendo contigo. E passa-se os anos, aí Deus, ele resolve colocar a caixinha do entendimento de volta. Aí você olha para trás e diz: meu Deus, como é que eu passei por isso? Como é que eu consegui fazer isso? Se fosse hoje, não passaria por isso. Então, quando Abraão aconteceu a mesma coisa, né?
Imagina um homem próspero, uma família linda, tudo em volta dele naquela época. E Deus diz, olha, larga teu pai, tua mãe e vai para a terra. E que terra? Ah, eu vou te mostrar. No caminho eu te mostro. Bah. Né? Ele não sabia onde é que era, que nem Abissal, né? Mas Abraão foi pior, nem sabia para onde ir, mas ele obedeceu, né? Então Deus tira a caixinha do entendimento. Mas, voltando à sua pergunta, realmente foi um choque muito, muito grande, porque realmente não vê energia elétrica. Imagina, e lá é um calor intenso o ano todo. Né? Não existe inverno, existe o tempo seco e o tempo chuvoso. E o pior ainda é o tempo chuvoso. Que aí vira um mormaço aquilo, você transpira. E à noite para dormir, meu amigo, terrível. Era terrível, né? Para dormir sem ventilador, né? A toalha molhada. Dormíamos, eu, a Vanessa, a Carol foi com 2 aninhos, nossa filha foi com 2 aninhos para lá, pequenininha. Né? A condição da saúde precária. E eu lembro uma cena que logo nós chegamos e constatamos que na Praça Central, onde tem um comércio, eles chamam o comércio Bandim, né? Que é a maior feira da capital Bissau. Havia muitas bacias. E eu olhava para a Vanessa, por que tantas bacias para vender? Em todo lado, bacias e bacias e bacias. Passou 3 dias, 4 dias, e eu perguntei para ela, e a água, quando é que vem? Torneira, nada d'água, e não vinha água. Depois eu olhei para minha esposa e disse, olha, o porquê das bacias, né? Vamos lá comprar umas 10 bacias, né? Compramos bacias, e quando vinha de madrugada, bora, Vanessa, vamos, levanta, vamos encher as bacias para que não sabemos quando é que ela vai vir, né? Então foi um desafio muito grande, né? E também havia poucos, na altura, havia poucos comércios, mercados, havia apenas um, né? Então, quando nós tínhamos uma comunidade pequena ainda na altura de brasileiros, então sempre quando vinha alguma coisa diferente, um feijão, um leite em pó, alguma coisa assim diferente da cultura local, no comércio, né? Um ligava para o outro na época e dizia assim, olha, chegou lá no mercado isso, corram para não, porque 3 dias depois já não vai ter mais. Então foram essas dificuldades. A nossa geladeira, por exemplo, era uma caixinha de isopor. Durante 1 ano, a nossa geladeira era uma caixinha de isopor, porque não tinha energia elétrica. E a geladeira que se tinha para vender era uma geladeira a gás, e era caríssimo. Depois de 1 ano que nós conseguimos comprar uma geladeira que funcionava a botija de gás, né? O senhor mencionou que a gente estava falando aqui sobre a sua chamada, né? Sobre o seu encontro com Jesus ali a partir do testemunho de vida do seu pai. Né? Isso foi com que idade, pastor? Mais ou menos assim, para a gente ter um contexto. Assim. Na altura eu tinha... Você ainda era solteiro, né? Sim, né? solteiro. Já estava namorando com a Vanessa na altura. Eu devia ter ali 20 anos. 20 anos de idade. 20 para 21 anos de idade. Bom, 20 anos tu aceita Cristo como Salvador, né? Vem pro Evangelho, né? Passa a fazer parte da comunhão da igreja. Namorando a Vanessa, creio eu que ela já era cristã, não? Ela ainda, também se converteu junto contigo. Também. Então vocês começam uma caminhada com Cristo, né? Casaram pouco tempo depois. Casamos depois, isso. Aí formam uma família para a glória do Senhor, né? Já congregando no Distrito Cascata. Aí Deus abençoa vocês com uma herança. A Carol, 2 aninhos. E aí vem o chamado. Aliás, se o senhor me disse que foi 2 anos depois da primeira resposta que o senhor deu, a Vanessa deveria estar grávida ou a Carol recém tinha nascido. Era pequenininha ou estou enganado? Sim, foi quando eu levei o pastor Otávio, foi 2 anos antes, 2002, por aí. Eu estou tentando construir isso na 2003, por aí, ela nasceu em 2004, por aí. Eu estou tentando construir essa história na minha mente quando tu chega em casa e conta para a Vanessa essa história. Mas né? Sabe, Bernardo, e aí eu quero te fazer a pergunta, como é que foi isso? Porque casal jovem, né, 20 e poucos anos, recém-convertido, não muito tempo de fé, mas com uma fé tamanha a ponto de dizer, se for da vontade de Deus, eu vou. E aí chega e conta para a esposa, e 19 anos depois, ao ver tudo que Deus fez através da vida de vocês, uma família linda, estabelecida, glória a Deus por tudo isso, a gente percebe que lá atrás, aonde tu ia,
Eu irei também, imagino eu que ela respondeu assim. Foi É exatamente. isso que eu quero saber, como é que foi isso dentro da tua Olha, só para casa. homem de tentar Deus. recapitular agora aqui memória, né? Eu me converti no final de 98, me batizei em 2000, porque naquela época tinha que ficar um bom tempo para fazer discipulado, lembra, né? Aquele tempo para sim. discipulado e tal. Então nos batizamos em 2000, casamos também em 2000, dia 7 de janeiro de 2000, nos batizamos no dia 30 de janeiro de 2000. E depois a Carol nasceu em 2004 e fomos para a África em 2006. Olha isso. Então, quando eu cheguei para a notícia para eles, olha, o pastor Otávio ligou e dizendo que é uma necessidade de um missionário em África e ela, e aí, o que tu acha? Ela olhou para mim e disse assim, eu queria uma outra resposta, mas ela deu a resposta seguinte, ela disse, olha, para onde tu for eu vou. Bah. Que responsabilidade. Dá para saber um pouco a respeito. Com essa resposta simples dela, dá para a gente perceber muito sobre o caráter dela, né? E sobre a relação de vocês dentro, né? Claro que a gente conversou antes para que, quem sabe, vocês pudessem estar os dois aqui para a gente conversar, ou até os três, né? Com a Carol junto. Mas graças a Deus por essa oportunidade. E, naturalmente, como tu falaste, né? Então, foram à África, né? A Guiné-Bissau, você, Vanessa e Carolzinha com 2 anos, né? Eu lembro de ouvir de alguém, não foi do senhor, né? Há um tempo atrás que o senhor teria dito assim, não, a Carol hoje ela se vê mais africana, vamos dizer assim, de Guiné-Bissau do que propriamente brasileira, né? Como é que é isso assim com relação a ela? Se criou, na verdade, lá em Guiné-Bissau, né? Hoje já se formou, né? Eu lembro no ensino superior. Como é que foi isso, essa questão dela do crescimento, ver o crescimento de um filho em meio à obra missionária? Como é que foi isso? Sim, exatamente. Eu acho que com o tempo, né, como passou a infância, a adolescência, a juventude, longe do Brasil, seria muito óbvio também ela perder a identidade brasileira, né? No caso, culturalmente falando. Até mesmo a língua, né? O português dela já é diferenciado também. Então, assim, ela viveu naquele contexto africano, mas, assim, eu louvo a Deus, sabe? Porque Deus, ele cuidou da Carol em cada detalhe. Cada detalhe do crescimento dela, do desenvolvimento. A Carol, ela é uma ganhadora de almas. A Carol, aonde ela vai, ela consegue... Deus usa ela para convencer as pessoas. O Espírito Santo convence as pessoas através da vida da Carol. Uma facilidade assim que ela falava para os muçulmanos lá, falava pequenininha, desde pequena, história que eu não sei se eu posso contar. Fica à vontade, por favor. Aí uma vez nós estávamos lá no alfaiate, que lá aqui é a costureira, né? Lá é o alfaiate, um tempo bem antigo ainda. Então, um homem que faz trabalho de costura em África. E eu fui levar umas camisas lá para arrumar e tudo. Aí tava lá a Vanessa, a Carol pequenina, e ele falando lá de Maomé, Maomé, Maomé. Eu falando de Jesus e tal. E ele falando de Maomé. E de repente a Carol olha para ele assim e diz, tu não sabe de nada. Né? E começou com aquela gracinha dela falar, e ela falar com a autoridade de Jesus e tal, e Jesus. E ele ficou convencido com aquilo, né? Então, e sempre ela saía com uma dessas aí, pegava o táxi lá comunitário, não é como o nosso aqui, né? Que um embarca e pronto, né? Não, lá o primeiro dá o destino, e o táxi vai ao destino. Se parar alguém assinar e ele pergunta o bairro que vai, se vai pro mesmo bairro, pode entrar também. Então, várias pessoas entram no mesmo táxi que você entra. Então, o primeiro dá o destino. Sim. Mas os outros vão entrando, se vai para o mesmo caminho, se vai passar por ali, vão indo, né? Vão pagando a parte também. Então, sempre que eu entrava pessoas no táxi, e ela já olhava e perguntava, tu é de Jesus? Mas olha só, que ousadia, né? E, pastora, o senhor citou aí os muçulmanos, né? O que a gente mais vê aqui no Brasil são notícias do número de cristãos mortos na África, especialmente pelo Boko Haram, né? Se eu não me engano, já fechou mais de 100 mil cristãos mortos, acho que no norte da África ali, né? Como é viver diante desse perigo, né? Vamos colocar assim, que eu li que Guiné é bem instável, né? A política dentro de Guiné. Como é viver com esse possível perigo, né?
do país ser invadido por esses extremistas, né? E também como é evangelizar e viver com os muçulmanos nativos da Guiné-Bissau. Olha, a Guiné-Bissau eu sempre digo que é um povo muito pacífico. O guineense, por natureza, ele é muito pacífico. É bem verdade que o islamismo está em ascensão, e você sabe que o crescimento deles é muito acelerado, sobretudo no continente africano. Está em ascensão mesmo. Mas até hoje, nós não tivemos assim, eu não conheço, talvez episódios à parte, pode acontecer. Mas eu não vi até hoje uma represália contra os cristãos em Guiné-Bissau. Eu já tive uma situação apenas. Uma situação que veio e nem era guineense, era um missionário deles. Era um missionário. Acho que ele era do Egito. Aí ele me abordou. Nós temos lá em Bissau lá uma escola, a nossa igreja sede em Bissau. E ao lado dessa igreja sede, que hoje ela é provisória, nós estamos a construir um prédio que vai ser uma escola para 600 alunos e uma igreja para 2.000 pessoas. E bem à frente do nosso prédio, nós compramos o terreno ali, era só mato. Não havia nada ali. Mas era uma zona estratégica, zona das embaixadas. Então, quando comprei terreno, justamente por eu saber o projeto que iríamos construir, eu dei preferência de construir num lugar que havia a proteção de Deus, é claro, mas que havia também uma proteção também, né, e ali as embaixadas. Então, comprei estrategicamente o terreno naquele lugar. E agora sim, há um bairro, agora há casas por todo lado, e construir uma mesquita bem em frente à nossa igreja, em 30 dias construímos. E eu estava ali na obra, né, saí da obra, da nossa construção, e veio esse missionário, né, islâmico lá, e me abordou, pegou meu braço assim, e disse: olha, o que tu vai fazer aqui? Volta para o Brasil. Nós estamos aqui primeiro que você vai construir igreja aqui. Não é para construir, mas tudo falando em inglês. Né? Tudo falando em inglês. E volta para o Brasil, aqui nós não te queremos aqui e tal. E eu lembro que, não vou discutir com esse cara, não vou discutir com ele. Eu só vou perder se eu discutir com ele. Eu peguei, pedi licença para ele largar meu braço só, e disse: I don't speak English, sorry. E fui embora. Foi a única vez, né, que eu tive uma sessão. Mas até ao contrário, tem um testemunho. Nós temos um trabalho na região de Bafatá, que é a região de predominância islâmica. A região leste de Bissau, tanto Bafatá e Gabu, é uma região onde o islamismo está quase 100% da etnia Fula. E nós construímos lá uma igreja, uma casa pastoral, na região de Bafatá, e abrimos um trabalho numa aldeia que fica a uns 45 quilômetros, mata dentro, numa aldeia muito isolada. E construímos ali uma igreja. Nós temos uma casa da missão lá também e temos um centro de recreação infantil, porque já havia uma escola ali, né? Então nós construímos ali tipo uma creche, né? Uma creche que se fala aqui no Brasil. E para os filhos de muçulmanos. As crianças ficam ali das 8 até as 3 horas da tarde, recebem uma refeição, aprende ali o beabá, né? E também aprende a palavra. E depois, passando-se alguns anos, há uns 5 anos atrás, eu fui abordado por 2 chefes de comunidades ali, das aldeias Sintianjau e Sintiassuto, de muçulmanos. Chamaram-me lá, eu fui ter uma reunião com eles, e eles falaram o seguinte: olha, pastor, nós aqui na nossa comunidade tomamos uma decisão. Nós vamos dar um terreno para a construção da mesquita e queremos dar um terreno para a construção de uma igreja cristã. Nas 2 aldeias. Então a comunidade nos doaram o terreno para a construção da igreja. Já construímos, já inauguramos essas 2 igrejas e já batizamos 38 pessoas nessas 2 igrejas ali em Bissau. Então eu digo que Deus é que sabe. Eu acho que é um tempo de avivamento, é um tempo de aproveitar o momento para divulgar as boas novas em Guiné-Bissau, e Deus tem abençoado também. Pastor, eu queria aproveitar que o senhor está falando
da estrutura da obra, vocês têm quantas escolas lá? E dos alunos das escolas que a igreja mantém lá, quantos são muçulmanos? E queria que o senhor falasse também a importância dessa integração da igreja com a sociedade e como isso abre as portas, né? A gente vê o histórico de como a missão mudou quando teve a questão do posto de saúde em Senegal ali também, como a própria sociedade, agora o senhor com esse testemunho, né, dos líderes procurando, que o senhor falasse sobre a importância disso e um pouco mais, e esses números também de muçulmanos alunos. Agora, nós temos atualmente 2 escolas. Uma escola fica no bairro Quelele, onde nós estamos a construir esse prédio, né? E outra escola fica na aldeia Pefine de Areia. E o Centro de Recreação Infantil na aldeia Sarandiobo. Concernente ao número de filhos de muçulmanos, eu acredito, eu não tenho dados assim concretos, mas eu acredito que nós temos uns 30% que são. Por quê? Lá em Sarandiobo, quase todos são. E lá são quase 50 crianças. No bairro Quelele, é um bairro também que tem essa mesquita, e é um bairro muito forte, um islamismo muito forte no bairro Quelele. Ali devemos ter ali, em média, de 30% dos alunos que são. Já em Pefine de Areia, não. Pefine de Areia é uma aldeia animista, né? Um animismo muito forte, 100% da etnia Pepel. Então ali nós temos ali, garantidamente, quase 90% dos alunos são animistas mesmo. Os pais praticam o feiticismo. E é muito forte, né? Então, assim, concernente à comunidade, eu acho que também a igreja, a missão, ela ganhou muito com esse trabalho social através da educação. Hoje nós temos um respeito, até a questão da comunidade local, por permitir a igreja ali também, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a presença da escola, com o benefício dos filhos, né? Eu acho que é sempre assim, quando a gente... Um ditado é: quer ser meu amigo, trate bem meu filho. Não é? E, sobretudo, o povo africano, eles têm essa ligação, né, geracional. Eles cuidam dos seus filhos e, inclusive, aqueles que têm mais condições cuidam dos filhos dos irmãos, das irmãs, né, dos sobrinhos, levam para sua casa como seus filhos também. Então, nós utilizamos essa estratégia, não só como se fosse uma estratégia, também é, mas também eu creio que também, eu acho que é o nosso dever como cristão também, não só pregar, mas também fazer a diferença em alguma área da nossa vida. Todos nós temos habilidades, e as nossas habilidades é para servir os outros. Deus nos deu para servir os outros, né? Então, a escola hoje, ela nos abre portas na sociedade, no ministério, no governo. Eu recebi até um crachá uma vez, um crachá para poder entrar no aeroporto. Só faltava entrar no avião. Entrava lá para pegar o pessoal, as malas, o pessoal ia lá, tinha acesso dentro do aeroporto. Então isso é o fruto também do trabalho social que a missão desempenha. Perfeito, a questão da cosmovisão, né, da integralidade da nossa vida como um todo, servindo a Deus onde nós estamos. E em relação à pregação do evangelho, como que tem se dado esse trabalho? Qual a diferença, por exemplo, de quando o senhor chegou lá 19 anos atrás e hoje, a realidade do país, da própria missão? Quantos missionários o senhor tem lá hoje ajudando nessa missão e como tem sido o alcance? Sim, lá é o bom da Guiné-Bissau, que tu tem essa liberdade para pregar o evangelho, até mesmo ao ar livre. Não é necessário pedir ao governo licença, liberação, é simplesmente escolher o local, o horário. Se for privado, pede licença, é claro, né? Se for um lugar privado, pede licença de quem tem o local. Mas sempre funcionou assim, até hoje também funciona assim. Temos essa liberdade de pregar ao ar livre, mas sabe que o grande segredo, claro que todas essas tarefas de evangelismo nós executamos, que todas elas são bem-vindas, né? Mas todos nós sabemos que a maior estratégia para alcançar pessoas é através de relacionamentos. Então nós, inclusive, criei um projeto chamado Rede Oicos de Evangelismo, que é justamente discipular e treinar pessoas e ganhar pessoas. Jovem ganhando jovem, né? Adulto ganhando adulto, ganhando os familiares, ganhando os amigos, colegas.
E colocamos isso em mente de cada membro da igreja, né? De ser um missionário também. E a melhor estratégia é preparar o obreiro nativo, porque tem muito mais impacto um obreiro nativo pregar o evangelho do que eu pregar o evangelho. Claro que a unção, a graça, né? Não tô indo nesse lado, estou no lado humano falando, né? Claro que Deus nos dá graça, quantas pessoas se converteram ao pregar, mas o impacto da pessoa, por exemplo, um africano que não me conhece, eu vou lá prego. Ah, isso é coisa de branco, é coisa lá do Brasil, é a religião do Brasil, nós temos a nossa. Agora, um próprio africano que se converteu ali, conhece Jesus, uma vida transformada, pregar o evangelho tem outro impacto. Falando a mesma língua, tem outro impacto. Então a nossa visão sempre foi no discipulado, treinamento, e hoje nós temos lá 7 pastores nativos, né? Levamos para 2009 o IBE, nosso IBE de Porto Alegre, um grande parceiro na formação de obreiros, até hoje é o nosso grande parceiro, formamos 51 obreiros em Guiné-Bissau, vários presbíteros, diáconos, diaconisas na nossa igreja que servem também na evangelização. Né? Amém. Como é que se dá, pastor? A gente vive assim num contexto aqui de uma grande desconstrução assim da questão da família e tal, né? No nosso contexto aqui, Brasil, né? Esse lado ocidental aqui. Tu falaste que eles têm esse cuidado com a família, né? Os pais cuidam dos seus filhos, né? Essa questão geracional. O senhor mencionou também de aquele que é mais abastado cuida, inclusive, dos sobrinhos, dos amigos, enfim. Então, eu noto nessa fala esse apreço ainda muito grande na cultura deles com relação à família, né? Não necessariamente linkada ao evangelho. A gente sabe que o evangelho, a mensagem é essa, né? Deus é um Deus geracional, né? Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, como é que o senhor vê isso? Porque estatisticamente a gente sabe que quando um homem vem a Cristo, a probabilidade que a sua família venha também é exponencial, né? Então, é em torno de mais de 90% em detrimento da mulher quando se converte. A dificuldade que a família toda venha também é bem menor, a probabilidade. Como é que se dá esse contexto lá, né? Por exemplo, a partir do momento que ainda existe muito essa questão das mulheres virem com mais facilidade, ou pela cultura onde lá, eu acredito, a mulher ainda tem não sei se não é a submissão, mas a forma mais passiva em relação ao homem, né? Patriarcado, né? Então, se a gente puder falar assim, como é que se dá isso lá na cultura lá? Né? O evangelho ainda tem uma adesão, a mulher consegue ter essa liberdade, ou ainda a abordagem se dá e assim o homem vem e a família vem junto? Como é que se dá essa dinâmica lá do evangelismo e a conversão, assim, né? Eu acho que isso não foge muito entre as culturas. Eu acho que ela Já tem, tá lá eu também. acho que está latente. Eu acho que não posso afirmar em todas as culturas, porque eu até não conheço todas as culturas, né? Mas as que eu já presenciei, vivi, eu acho que isso já está latente em quase todas as culturas. Esse perfil da mulher vir e às vezes o homem não vem, né? O homem vem e consegue trazer mais a família toda. Sempre esse lado sempre foi mais forte, né? Mas em Guiné-Bissau, assim, a nossa igreja, nós temos vários irmãos já idosos, temos alguns irmãos idosos, são poucos, mas temos. E, sobretudo, nós temos muitos jovens, mas muitos jovens mesmo. E esses jovens, alguns deles, não todos, mas alguns deles, eles são praticamente, assim, abandonados pelos familiares, né? Por causa do evangelho. Porque tanto o islamismo quanto o animismo também tem aquela tradição de herança, que o pai passa, né, aquela função espiritual ali do animismo para o filho, principalmente se é o primogênito, se é o primeiro, mais velho. E quando ele se converte, ele abandona essa prática do animismo, ele também sofre a rejeição. Mas eu tenho visto mais do lado do animismo que depois, com o tempo, ele consegue recuperar a ligação familiar. Tenho vários hoje que são pastores, a família já aceita ele como um líder espiritual. Interessante. Aceitam como um líder espiritual na casa.
Mesmo que o pai tenha sido a pessoa responsável do animismo aí, que faz, né, os seus sacrifícios e tudo, ele consegue voltar e gerar um respeito no meio familiar. E isso muda toda a geração que vem a seguir. Toda a geração que vem a seguir. Quebra o pacto, ele quebra aquilo, né? Mas no princípio, ainda quando é recém-convertido, ainda ele sofre aquela rejeição, até que como em forma de uma pressão familiar para que ele possa retornar, né, a seguir o animismo ou o islamismo. Agora, realmente, mas nós temos lá várias irmãs também que conseguem trazer pelo menos os filhos. Conseguem envolver os filhos, né? Os filhos acompanham. E eu acho que é mais por aí. Realmente, às vezes, os homens acima dos 45, 50 anos é muito raro, muito difícil mesmo de ter conversão com a idade. Tem, mas é muito pouco. É muito pouco mesmo. Acho que Deus nós estamos alcançando uma nova geração, né? Eu acho que é isso. Pastor, Interessante esse dado, hein? Marcão aqui, nosso operador, mandou uma pergunta. Ele botou assim: temos visto um grande olhar do Brasil e outras nações para a África. O senhor acredita que pode ser lá a nova grande cruzada de anunciação do Evangelho? Eu acredito que já está. Eu acredito, sim. Eu acredito que já não é de agora. Eu acredito que nós estamos lá, por exemplo, em Guiné-Bissau, nós temos todas as denominações. Todas as denominações que há no Brasil, há em Guiné-Bissau. E o bom é que lá em Guiné-Bissau nós temos essa parceria, essa unidade, né? Não de multiforme, né? Cada um no seu quadrado, cada um respeitando os seus princípios, mas quando há uma necessidade, por exemplo, de fazer lá um evangelismo global, geral, para impactar a nação, eu vejo que há uma unidade entre todos, se envolvem todos nisso, né? Então já participamos de vários eventos e marcha para Jesus, no estádio mesmo, né? Ali, oração em conjunto. E eu acredito que Deus está fazendo um grande avivamento. Por quê? Porque a África ainda é um lugar onde, em alguns lugares, não há meio de comunicação, né? A América do Sul ainda tem alguns lugares também, né, que não chega o evangelho através de um podcast como esse, por exemplo, pela internet, por rádio, meio de comunicação, que hoje é uma ferramenta que está avançando, né, na propagação do evangelho, mas precisa mesmo de alguém ir até lá. Eu vejo que Deus está enviando justamente para esses lugares, porque ainda vai depender do pessoal, ainda depender de ir até o local para se construir esse relacionamento, né, para que o evangelho possa se desenvolver nesses lugares. Queria aproveitar a pergunta do Marcão também, falando em termos do continente, né? Quais são os desafios hoje para a pregação do evangelho lá? E como o senhor disse, eu tô com 48 anos, a gente vê o foco na África já há muitos anos para o evangelho, mas hoje quais são os principais desafios em termos de continente? E pelo que o senhor falou, ali onde vocês estão, a questão pela passividade do povo, até a Sharia não é tão intensa, mas como tem sido nos países ali na volta, onde a gente tem visto como Nigéria, né? Nigéria e outros países, onde a gente tem visto uma perseguição muito forte, e inclusive uma guerra santa, né, estabelecida ali. Queria que o senhor falasse um pouquinho também isso, um panorama geral para nós. Eu acho que o grande desafio ainda na África, sobretudo, são missionários, né? Acho que o grande desafio sempre foi esse e continua a ser. Pessoas que têm o chamado e as igrejas enviarem também, né? As igrejas precisam enviar também missionários, porque é uma grande diferença, né? E quanto à perseguição, já repito, aqui em Guiné-Bissau nós não temos ainda isso, graças a Deus. Precisamos aproveitar o momento para isso. Estabelecer projetos sólidos, concretos, guiados por Deus, pelo Espírito Santo, para que haja um desenvolvimento, investimento nacional, porque se acontece uma coisa, o nacional fica. O estrangeiro vai. Isso é sempre, né, quando tem guerras. O Guiné-Bissau já teve vários golpes e a primeira coisa que se faz é ir para a embaixada e, né,
Acontece muito com frequência isso. Então, eu acho que o investimento deve ser assim, envio de missionários sempre, até a volta de Jesus. Né? Com essa visão. A igreja não pode parar com essa visão. Enviar missionários sempre até a volta de Jesus. E também investir em projetos sólidos também que vão dar frutos. Né? E vão dar frutos, e principalmente em ganhar almas. O Felipe fez a pergunta que eu ia fazer sobre os desafios, e aí eu vou pegar um gancho em cima da resposta do senhor. E hoje, para um jovem, para um irmão, para uma irmã, alguém que sente no coração essa vocação missionária, ou que ainda não tenha se despertado, mas em que em algum momento o Espírito Santo de Deus passar a tocar, quem sabe através desse podcast hoje, né? O que essa pessoa deve fazer, pastor? Porque assim, muita gente tem o desejo de ser missionário, e às vezes por uma falta de orientação, às vezes por uma falta de ambiência, de pessoas que possam capacitar, eles não sabem como fazer, né? Claro, se iniciar na sua cidade, né? Evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Mas essa pessoa que tem o desejo, por exemplo, de ir para Guiné-Bissau e ajudar essa obra, qual deveria ser o caminho, na opinião do senhor, de alguém que tem essa experiência, que essa pessoa deveria seguir? O primeiro caminho é sempre a direção de Deus. Perfeito. Né? O primeiro caminho sobretudo, esse. É Deus direcionando a pessoa para o campo específico que ela vai. Né? Não pode ir para Guiné-Bissau só porque eu estou falando de Guiné-Bissau. Sim. Então eu quero ir para lá. Não, tem que ser um chamado nítido para aquilo, entendeu? Para o lugar que tu quer, que Deus quer que tu vá. Primeiro é isso, direção espiritual, direção de Deus. Segundo, hoje é o preparo. Eu acho que hoje há condições da pessoa se preparar para o campo. Diferente daquele tempo, né? Lá atrás. Agora, hoje não. Hoje há escolas de missões, hoje há treinamentos sobre missões, hoje há materiais sobre missões que tu possa pesquisar, se ambientar, para não chegar lá e se atrapalhar. Né? Porque acontece muitos missionários, que eu posso colocar entre aspas, que vão dizendo que em nome de uma chamada, mas ficam lá 1 ano, 2 e abandonam tudo e criam descrédito para a igreja que enviou, para quem recebeu e para o povo nativo. Então, eu acho que hoje precisa ter a primeira chamada direcionada por Deus, para o lugar que Deus vai te levar. Segundo, bom, agora eu vou me preparar também para isso. Conhecer a realidade, saber como é que é a imersão cultural, né, que faz toda a diferença. Porque também acontece outra coisa que é gravíssimo. Ou sai daqui do Rio Grande do Sul para colocar a cultura litúrgica da igreja lá do Brasil lá em Guiné. Seria a mesma doideira que se eu viesse agora trazer a liturgia da cultura litúrgica da igreja de Guiné-Bissau aqui para a igreja de Porto Alegre. Entra em conflitos. Então tem que entender isso. Né? Eu lembro que quando eu cheguei lá, por exemplo, para nós o tambor o que significa? Para nós aqui é ligado a alguma religião, né? Pois. Bater palma naquela época. Falando de 19 anos atrás. Bater palma até hoje. Hoje é difícil. Ainda é, Bernardo. Sério, Bernardo? Dependendo do lugar, já sério? não volta. É mesmo? Olha, com 19 anos fora, achei que já tinha ultrapassado pelo menos isso. Eu vi no seu Instagram, Meu rapaz, Deus. tocando tambor na igreja. Exato. Então lá, um instrumento de percussão. Nós chegamos lá, imagina só, você chega lá, uma igreja de palha, areia, bambu nas paredes, à noite, culto a velas, para ler a Bíblia, lanterna na mão, os irmãos com lanterninha acompanhando os versículos, o instrumento, tamborzinho e as palmas, é instrumento de percussão, palmas e instrumento, e o tambor. E o pessoal adorando a Deus e dançando, o pessoal dança na presença de Deus, dança na presença de Deus, é um método que, e sabe que quando eu cheguei, eu estudei, fiz teologia, estudei missiologia, mas nenhum livro na época me falava sobre missão transcultural sério. Falando de cultura eclesiástica, né? Que é diferente. Falar, lá você comia diferente, sim, eu sabia. Lá o clima é diferente, sim, eu sabia. Entendeu? Mas o que nos faltava, e ainda falta-nos hoje, é a cultura eclesiástica. O missionário precisa entender a cultura eclesiástica de cada povo que ele vai servir. E isso é que nos falta hoje nos cursos de missões, entendeu? Porque aí é o mesmo que eu chego lá, imagina, eu chego lá, naquela época, lembra daquela época? Eu era a que servia aqui, dirigia a congregação, era camisa até aqui, gravata e paletó. Agora, tu imagina eu chegar lá em Guiné-Bissau,
exigir todos os irmãos de camisa comprida, gravatinha e paletó, terninho. Tá entendendo? Então é tem que aprender isso. Daí eu chego lá, que para mim aqui tambor é para chamar demônio. Palmas é espetáculo, é show. Chego lá, adoração deles, dançando, então, meu Deus do céu, dançaram, então, aí o pessoal, e foi nos primeiros impactos que eu senti. E orei a Deus e, claro que eu já tinha um entendimento das coisas, né? Sempre fui uma mente mais aberta, entendimento das coisas, mas aqui mexe conosco, uma cultura completamente diferente. E eu fui orar ao Senhor e o Senhor me disse, não, esse é o jeito que o meu povo na Guiné-Bissau me adora. Não há nada de sensualidade, você vai ver neles ali uma adoração, é dança para o Senhor, a alegria deles. Aí você olha, um povo que vai para a igreja para festejar. Festejar o quê, irmão? Não tem isso, não sabe nem o que vai comer à noite. Não chega em casa, não tem nem luz. Vem às vezes de pé descalço para o culto. Vai festejar o quê? Festejar a salvação. E entram com alegria na casa do Senhor, dançam, cantam, batem palma, tocam tambor, adoram o Senhor, escuta a palavra com reverência, não sai antes do amém. Lá tem uma cultura deles, não fui nem eu que pus, não. O pessoal só sai lá quando o porteiro manda sair. Cultura deles, cultura eclesiástica do povo. Eu fiquei até admirado. O porteiro orienta a saída. Quando termina o culto, a gente dá um amém, aí o pessoal fica sentadinho, o porteiro manda, esse banco pode ir, esse banco pode sair. Ninguém sai. Cultura eclesiástica. Bom. E tem como trazer eles pra cá pra dar uma dica? Chega a ser constrangedor, né? Que coisa mais Chega a ser linda constrangedor. isso, né? eu ia perguntar, na verdade, ouvindo aqui, eu ia falar sobre os jovens também. Eu me lembro, são duas perguntas, né? Primeiro eu vou falar, como a gente estava falando dos jovens ali, eu me lembro da minha juventude, né? Os congressos de jovens ali, eu lembro que, ao menos na igreja onde eu congreguei, na juventude ali, o domingo de manhã do congresso de jovens sempre era a manhã missionária, sempre era o culto missionário. E talvez as melhores lembranças que eu tenho da juventude sejam justamente desses cultos, né, onde a mensagem ela era cristocêntrica, obviamente, mas sempre com esse chamado, né? Então não foram poucas as vezes que nós fomos à frente, né? Eu, amigos, irmãos, entregando a vida ao Senhor, né? Sem aquela expectativa assim de saber o que vai acontecer, né? Mas quando tu ouve a mensagem, tu ouve uma palavra assim, e o Espírito Santo fala ao coração, a gente acaba, né, se entregando ao Senhor e confiando no Senhor, se for da tua vontade, como o Senhor disse, né? Eu vejo que isso é uma cultura que se perdeu no tempo, assim, né? Faz muito tempo que eu não vejo esse amor, esse zelo por tu perpetuar essa mensagem da missão, né? Em todos os âmbitos da igreja, desde a infância, passando pela adolescência, juventude e tal. Como despertar isso, como retomar isso, né? Ou o senhor entende assim, não, isso foi por um tempo, mas eu creio que não seja o seu entendimento, né? Mas como que nós poderíamos promover isso de novo na nossa juventude, né? Porque para tu entender a necessidade disso, tu tem que ter um coração voltado ao Senhor, voltado ao Evangelho, na simplicidade, né? Quando eu ouço o senhor falando da forma como eles cultuam lá, né? Dias atrás a gente comentava aqui sobre, e é um assunto que nós vamos ainda falar sobre isso, sobre a adoração, sobre o culto ao Senhor, né? A nossa forma de culto hoje, muitas vezes tu vai para a igreja sem saber o que tu vai fazer, tu vai como uma tradição, hoje é dia de ir no culto, eu vou no culto. Uma agenda, né? Uma agenda. Dia de religião. Dia da religião, a roupa de ver Deus, que nem diz meu sogro. Bota a roupa de ver Deus e vai para a igreja.
E a gente vai aquela coisa automática, assim, né? E daí quando tu vem com uma história dessa, que a gente já ouviu em outras vezes e tal, mas que quando tu ouve tu falando, assim, e aí tu te imagina naquele lugar, né? Com tantas limitações visíveis, mas um povo que tem o seu coração, é um povo muito espiritualizado, vamos dizer assim, já está acostumado com essa questão do mundo espiritual. E aí, quando se encontra com Cristo, né, ele reside naquilo da sua palavra, né? Ele vem para a igreja para comemorar o quê? Ou para celebrar o quê? A salvação. Né? Então, e aí quando tu fala isso de, cara, era tudo que nós teríamos de fazer e muitas vezes não fazemos, né? Mas então, como reacender essa chama no coração dessa juventude que nós temos, ou eu ouço louvores que eles cantam assim, eu tenho muita lenha para queimar, me queima, mas e aí, né? Que fogo é esse? Que clamor é esse por queimar pelo quê? Né? Para quê? Né? Então, como despertar isso no coração desses jovens, assim, né? Se o senhor puder falar alguma coisa a respeito, dar uma dica, uma luz, né? Assim como foi lá contigo, lá 19 anos atrás, como poderia ser hoje, né? Para essa turma aí que tem tanta lenha para queimar. E eu creio que tem, né? Aliás, o vigor está nessa juventude, né? O Bernardo, sabe que eu vejo, eu estava justamente hoje vindo para cá no voo do Rio de Janeiro para cá, para Porto Alegre, e concluí a leitura desse livro, Dr. John Andrews, Extravagante, quando a adoração se torna um estilo de vida. Tem uma mensagem espetacular aqui. Acho que nos falta isso mesmo, é ter uma vida extravagante. Sabe? Vivemos além do normal, da normalidade. Hoje, a ausência do chamado, porque nós estamos vivendo uma vida na normalidade. Tudo é normal. Hoje, se perguntar para um pai, se teu filho, perguntar para um teu filho que tem 10 anos de idade, e se Deus chamar ele para missão? A maioria dos pais vão dizer não. Ele está sendo preparado para ser um médico, para ser um advogado, para ser um professor, para ser um militar. Então, acho que o que está acontecendo hoje é a normalidade. Sabe? Somos à procura da normalidade. Vamos para o culto porque é normal. Vamos louvar a Deus porque é normal. O que nos falta é ter uma vida de extravagância. Viver além da normalidade. A gente perdeu o sobrenatural, né? Viver o sobrenatural de Deus. Adorar na essência de Deus, quem Ele é, sabe? E ser sensível à voz dele, cumprir a voz dele na nossa vida, sabe? E viver essa extravagância mesmo. O que nos falta é um estilo de vida extravagante, porque hoje estamos vendo um evangelho muito na normalidade. Isso não é tão normal. Então, isso é perigoso. Nós vemos os fariseus viverem isso, a normalidade. A normalidade estragou. Eram homens conhecedores, teólogos, conhecedores de escrituras, homens que a teologia era linda. Jesus elogiou a teologia deles. Mas eles não viviam extravagância, viviam a normalidade. A normalidade é tão perigosa que, às vezes, ofusca o chamado da pessoa. Né? Acho que nós precisamos que essa geração possa viver mesmo uma extravagância. E nós como pais, os avós que estão aí nos escutar, as pessoas mais de idade, têm que entender e têm que dar liberdade para esses jovens viver a extravagância em Cristo. Viver essa geração é diferente da nossa, da minha, do meu pai, do meu avô. Nós temos que ter uma ligação com as gerações, uma conexão com as gerações, para que não perca o chamado, para que não fique ofuscado, né? Quando Deus chama um jovem para a obra de Deus, né? E a melhor coisa, se fosse com a Carol preparou, a Carol viveu no campo. Se Deus falar para a Carol, vai para a Índia, vai para o Japão, vai para outro lugar, está nas mãos de Deus, porque eu já aprendi, ensinei a Carol, viva realmente uma vida extravagante na presença de Deus. E seja quem Deus te chamou para ser. E é óbvio que não vai agradar as pessoas, às vezes, não vai agradar. Mas a gente não está aqui para agradar ninguém, só quer agradar a Deus e Deus conhece a sinceridade do nosso coração. É importante isso, né? A questão de não ter espaço para a glória humana. Eu queria aproveitar a colocação do Bernardo, que é extremamente necessário resgatar isso, Bernardo, tu falou, inclusive em relação aos cultos de missão.
tá? E eu acredito que nós perdemos o contato com o que acontece na missão. Por mais que hajam cultos de missão, a questão dos departamentos que nós falamos, elas não transmitem a realidade. Por isso que hoje a gente está aqui conversando com o senhor para trazer essa realidade da missão, as necessidades, o dia a dia, porque eu fui muito impactado pelo testemunho da missionária Ariadna, quando ela esteve lá no Dizascope, e ela falando justamente isso, que ela tinha um cuidado que os filhos dela tivessem um contato diário e sempre que acontecia alguma coisa ela tentava lembrar eles do sofrimento de Cristo, do que acontece na missão, de que nós precisamos estar inteirado disso. E acho que esse distanciamento se deu entre as gerações também por uma questão. Nós nos preocupamos muito como instituição em deixar uma herança, mas a herança é aquilo que se deixa quando se morre. E, na verdade, nós precisamos construir um legado. O legado se constrói enquanto se vive no dia a dia. E eu acho que isso precisa ser resgatado nos cultos de missão, com os jovens, para que eles conheçam a missão. Não é apenas cumprir uma agenda de um culto missionário, né, do departamento de missões, mas é trazer notícias, é trazer o missionário, é fazer a igreja estar integrada e se sentir parte daquilo. A África, ela não pode ser distante. O campo missionário não pode ser distante da igreja que envia. Eu não posso. A igreja tem missionário, mas qual é a realidade desse missionário? Quais são as dores dele? O que ele passa no dia a dia? Qual é a realidade daquela cultura? Como que nós que ficamos aqui, que podemos até fazer uma missão urbana, como se diz, né? Mas como que eu vou estar junto com o pastor Luciano lá no campo, fazendo com que a igreja torne o seu trabalho lá leve? Não apenas em oração, mas com tudo isso que envolve. Eu acho que isso, Bernardo, é que precisa ser resgatado. E a igreja entender que para o jovem hoje, ele precisa receber esse legado, ser construído junto. Não um vácuo entre as gerações, mas um andar junto. Queria que o senhor falasse também sobre isso, para que possa ser resgatado esse andar junto da igreja aqui no Brasil com a igreja lá. Afinal, nós somos um corpo. Há uma distância geográfica, mas a Efésios diz, né? Cada parte do corpo bem ajustado, né? Cumpre a sua parte e o corpo cresce. Amém, é isso mesmo. Eu acho que é importante essa aproximação, né, com o campo missionário. E eu quero trazer uma nota de gratidão a Deus aqui pela Igreja de Porto Alegre, sobretudo nesse sentido. Nesses 19 anos, né, que estamos no campo missionário, a igreja sempre foi muito bem próxima, né? Sempre muito bem próxima. Sempre quando nós tínhamos alguma necessidade, a igreja sempre atendeu, a igreja sempre supriu. E, sobretudo, ouvir sempre o testemunho, os irmãos a falar e as comunicações. Pastor, eu estou orando por você, para a Vanessa, pela Carol. Então, acho que essa ligação é que, eu acho que se nós estamos há 19 anos no campo missionário, nós somos bem enviados pela igreja. Amém. Temos o suporte da igreja. Acho que nenhum missionário perdura muito tempo no campo se não tem esse suporte por trás. A liberdade que também o nosso presidente nos dá também de ter apoio de outras igrejas, porque nós temos lá um investimento. Não digo despesa, eu digo investimento muito alto, porque nós temos 54 pessoas que dependem de salários, professores, pastores, obreiros, e desde sempre nós recebemos essa liberdade de conseguir construir pontes e parceiros para a sustentabilidade do projeto em Guiné-Bissau. E eu sei que em outras igrejas, outras missões, outros missionários que eu conheço não têm essa liberdade que eu tenho. Eu reconheço isso. Mas também você vai ver o trabalho e não consegue se desenvolver. E o missionário acaba por ser frustrado e acaba, não digo sair antes do tempo, né? Mas acaba desanimando e retornando para o Brasil. Vários passaram 19 anos fora. Quantos foram e voltaram? Nesse sentido de não ter essa liberdade, esse apoio ministerial, né, por parte da igreja. Eu acho que a igreja caminhando ao lado do missionário, entendendo o missionário, entendendo que ele está numa cultura diferente. Isso é muito importante, né? E graças a Deus que os pastores que presidiram aqui em Porto Alegre, eles tiveram esse cuidado de entender isso. Né? Então eu agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, João Oliveira, que é presidente atual da nossa igreja de Porto Alegre, por esse apoio
por esse apreço, por essa confiança também e por caminhar conosco. Juarez, se o pessoal tá gostando do que o pastor tá falando, faz o quê? Se o pessoal tá gostando, ou se não tá gostando também, aproveita para se inscrever no canal, clica no sino e ativa as notificações, corrigi, viu? Clica no sino e ativa as notificações e aproveita a oportunidade, porque assim, ó, já coloca também nos comentários pra gente saber de onde é que você tá, a gente vai olhar todos os comentários pra saber de onde é que você tá assistindo. Compartilha nos comentários a sua experiência missionária ou alguma experiência que você conheça de alguém da sua igreja. É muito importante ter a sua interação e para que todo mundo que está assistindo também possa ler os seus comentários, né? E é isso. Dá o like, né? É, Dá o deixa like, o like, vai lá verdade, no Instagram do curtir. pastor, se inscreve, manda uma mensagem para ele, né? Falando, olha, como é que eu posso te apoiar, como é que eu posso te ajudar. PR Luciano Fraga. Perfeito, PR Luciano Fraga. Aí, Marcão, ó, já acha aí. Pastor, dentro dessa questão que vocês falaram agora, né, de apoio da igreja e pais que colocam para os filhos, não, primeiro tu vai te formar, para talvez depois, né, pensar em algo de ministério, de igreja, enfim. Como é que o senhor vê isso? Isso é uma cultura que está espraiada, né, que está na Europa, que está em tudo que é lugar. Vamos primeiro viver essa cultura humanista, né? Eu vou procurar aquilo que é para mim, né? Aquilo que é melhor para mim primeiro, e depois eu vejo algo para o reino de Deus. Isso é algo que é comum hoje na cabeça das pessoas, para onde o senhor passa? Eu creio que sim, eu acho que está praticamente em todos os lados, né? Claro que uma grande preocupação dos pais. Os pais se preocupam com o futuro, né? Hoje em dia a concorrência é muito grande, diferente de anos atrás. Hoje os jovens estão numa pressão muito grande para vencer na concorrência que tem no mercado hoje em dia, né? Para estar lá no mercado, para ter o seu sustento. E eu acho que já começa por aí essa preocupação com os pais, e a maioria dos pais lutaram, né? Tiveram seus desafios, não tiveram as mesmas oportunidades que hoje os filhos estão a ter. Então, eu acredito que mais é voltado por aí, mas eu digo e repito, isso não pode ser um impedimento para ofuscar um chamado, né? Se um jovem tem um chamado, ele pode muito bem hoje se preparar. Se Deus está dando uma direção, a igreja está à procura de alguém, né, e vocacionado para ir para tal lugar, eu acho que isso não pode ser um impedimento, porque nada melhor, e digo, estar no lugar onde Deus queira que a pessoa venha estar, né? E também eu abro aqui um parênteses também, eu acho que também tem a ver com a cultura missionária. Eu acho que as pessoas estão amedrontadas, eu acho que as pessoas hoje elas têm um medo, porque foi muito falado de ser missionário de uma forma negativa, no quesito sofrimento, dor, decepção, abandono, escassez. Deus colocou no meu coração desde que eu fui. Já passei por tanto. Olha, se eu for falando dos testemunhos que eu já passei, nós vamos aqui entrar. Mas até eu quero lhe pedir no final, o senhor trazer a alguns gente vai testemunhos. alguma coisa nós vamos ter que ouvir. Alguma coisinha. Entendeu? Eu já sofri muita coisa, mas muito mesmo. Mas sempre, nunca expus isso publicamente, nunca usei o púlpito para contar, como a gente sempre diz o chavão, testemunho, né? E foi exatamente isso que afugentou alguns do chamado, porque pronto, alguns vinham e contavam que sofri isso e tal, e as pessoas ficavam com medo daquilo e impactava, sim, impactava, mas também eu acho que o impacto negativo também vem junto com isso. E Deus sempre colocou no meu coração, e Deus sempre falou isso, me deu essa direção. Fala somente o que eu estou a fazer, ponto. Fala só o que eu estou a fazer. E dentro disso, do que o senhor está fazendo na sua vida e no trabalho da África, qual é a estrutura que o senhor cuida hoje na África? O senhor falou que tem 54 pessoas, né, que dependem. Exato, porque nós temos 12 igrejas, né, espalhadas em 3 regiões em Guiné-Bissau. Nós temos lá 7 pastores, né, que são integrais, e nós temos lá um bom grupo do grupo docente da escola, e também tem aí o pessoal que faz a manutenção, a alimentação das crianças. Então, no total, nós temos 54
pessoas que dependem de um sustento Todos locais. todos os meses. Todos são nativos. Todos são nativos. Porque nós investimos também na formação acadêmica de alguns jovens. Esse foi um projeto que Deus pôs no nosso coração. E nós temos lá, por exemplo, um médico que foi formado em medicina. Hoje ele dá palestra na televisão da Guiné-Bissau. Nós temos lá um formado em administração de empresas, que é o atual diretor das escolas. Legal. Nós temos lá um formado em direito, né? Hoje ele é advogado, membro da nossa igreja, um jovem nosso. E vários que se formaram em ciência e educação, que hoje são nossos professores. Então nós trabalhamos também nessa parte. Estamos a pagar ainda também, alguns estão a fazer curso ainda. Né? Nós temos mais 2 jovens que estão a concluir a universidade, a sua formação. E sempre trabalhamos com isso, né? Também na formação secular, porque a nossa igreja, queremos uma igreja que ela também, futuramente, ela tenha pessoas em várias áreas atuando também, e são membros da nossa igreja. Ocupando o mercado com advogados, Exato. administradores, cristãos. E como eles não tinham condições financeiras para a sua formação, a gente foi dando esse apoio, ajudando. Lá as universidades são todas pagas. Sim. Tem a do Estado, do governo, mas quase não sempre vai adiando as aulas, né? Essa questão, pastor, que o senhor colocou antes, da necessidade missionária na África, o senhor acha que essa necessidade que existe hoje na África pode se igualar à Europa? A Europa também necessitando de missionários, porque o que nós vemos aqui é a inundação de muçulmanos na África por questões políticas, né? A gente sabe que não é nada de graça, né? Então eu lhe coloco essa pergunta: como é que está essa questão dos muçulmanos na África, na Europa, e se a Europa precisa também de missionários tanto quanto a África? Sim, a Europa também, o velho continente, o ateísmo tem crescido em alguns países, né? O ateísmo é que está em ascensão, né? O islamismo em algumas partes ali, como França, os países em volta ali do Oriente, também. Inglaterra. E eu acho que também agora está dando controle migratório. Acho que agora eles acordaram para ter esse controle da imigração, sobretudo por conta disso. Mas a carência de missionários é gigante. A carência de obreiros sérios, homens de Deus, para ir para o velho continente, é gigante mesmo. É uma necessidade muito grande. Eu acho que nós precisamos agora quebrar um pouquinho esse preconceito cultural sobre missões, né? Dizer que o missionário vai para a Europa para passear, alguma coisa assim, não. Há muitos que querem fazer trabalho sério na Europa e precisam do apoio da igreja. Né? O velho continente está a gritar por Jesus. Então nós precisamos de missionários, sim, no velho continente. Chegou a hora de nós voltarmos, né? Eles vieram, Sim. Agora chegou a nossa hora de voltarmos. O inverso. E pessoas direcionadas, como eu falei, acho que todos nós, todo aquele que tem um desejo de missões e quer ir para o campo missionário, Deus vai direcionar para o lugar certo. Eu acho que é aí que está o detalhe. A igreja, o pastor-presidente, a diretoria, os irmãos, tem que ter essa sensibilidade de perceber se é o chamado certo da pessoa. O perfil da pessoa encaixa naquele país. É assim. Entendeu? Como eu disse, hoje não tem por que não ter o preparo hoje. Porque se tendo preparo, você dá um passo adiante. Porque se vai... Vou dar uma palavra bem cru, né? Para um lugar. Você vai demorar tempo para se apropriar, para se aculturar. E vai demorar mais ainda. E às vezes não vai correr muito bem. Então hoje tem como ter um preparo. Por exemplo, você vai... tem um chamado para a Inglaterra. Sabe falar inglês? Não. Tem um chamado para a França. Sabe falar francês? Não. Hoje tem um preparo para isso. Hoje tu consegue. Tem um chamado mesmo, Deus vai te dar sabedoria e vai te dar inteligência, vai despertar a tua mente para aprender a língua. Pelo menos a língua do povo você vai. Sim. Vai, né? Contextualizando, né, pastor? Hoje o senhor, além de liderar o projeto em Guiné-Bissau, né, com todas essas igrejas, o senhor também tem sido chamado a Portugal para também conduzir 3 igrejas lá, né? Então, gostaria que também, se o senhor puder
falar para nós um pouco desse desafio, até porque dá para perceber já que o Sotaque. próprio teu português Sotaque, né? já tá Eu falo. o português de Portugal. Eu falo, eu já não sei que língua que é a minha, porque ou é o crioulo, que o crioulo também é a língua falada em Guiné-Bissau, né? Quando eu fui para Guiné-Bissau, eu falei, não, lá é fácil porque é português. E a única coisa que, quando nós chegamos lá, a única coisa que nós falava era o português. Bah. Era crioulo, e eu não sabia o que é isso, língua. É língua crioulo, é assim, uma língua crioulo. Se fala na televisão, se fala na rádio, na feira, na igreja. A Bíblia tem a tradução no Antigo Testamento, no Novo Testamento em crioulo, prega-se em crioulo. E eu falei, mas e o crioulo tem uma mistura com o português, algumas palavras em português misturadas com os dialetos, que unifica as 27 etnias. O crioulo unifica o país na língua. E o português é só oficialmente mesmo. Oficialmente é língua portuguesa. É língua oficial porque é uma ex-colônia de Portugal. E agora, sim, há 5 anos que estamos em Portugal. Estamos trabalhando com a Assembleia de Deus Portuguesa, a Convenção Portuguesa. E fomos convidados. Primeiramente estava em Leiria, Bernardo. Leiria, meio ao centro de Portugal, entre Lisboa e Porto. O pastor Bruno Malheiro até esteve aqui em 2022 na conferência da Assembleia de Deus de Porto Alegre, conferência missionária, ele que ministrou, um grande amigo. Se ele tá, vou mandar ele ver, assistir aí, um abraço. Então, ele fez o convite para estar com ele em Leiria e fui desafiado ali para... Quando passou uns meses, ele me chamou e disse, ô Luciano, eu tenho um desafio para ti. Eu disse, fala, olha, tem um lugar aqui que se chama Vila da Batalha. E o nome faz jus ao nome. O lugar faz jus ao nome. É uma batalha. A igreja está fechada há 3 anos. Fechei a igreja, problemas, e fechei a igreja. E tem um desafio para ti. Tu quer abrir a igreja lá, reabrir a igreja? Eu disse, olha, eu gosto de desafios, vamos. Aí alugamos um lugar, né? Alugamos lá um espaço para a igreja, compramos cadeiras e tudo. E começamos ali os cultos. E em 1 ano e meio, praticamente, quase fechando 2 anos, a igreja estava com 60 pessoas. 60 pessoas. E depois recebemos um convite da igreja no sul, no Algarve, a igreja do Sotavento Algarvio, na região de Faro. Na altura o presidente era o pastor Salgadinho, ele já esteve aqui em Porto Alegre, mas ele nem sabia que eu era de Porto Alegre, nem me conhecia, eu não o conhecia também. Também fiquei surpreso por me convidar, porque eu não tinha relacionamento nenhum com nenhum deles lá no sul. Então ele fez o convite para pastorear, porque o pastor de lá estava sendo transferido para uma outra região, e ficaria a faltar um pastor para cuidar de 3 igrejas, 3 cidades ali no Algarve, que é Quarteira, Lolé e Boliquém. E no início eu fiquei assim, mas eu estou bem aqui, estou bem com o Bruno, e estamos fazendo um trabalho bom, estamos sonhando com o projeto, mas o Senhor foi, sabe o coração missionário, né? A igreja estava bem ali, já tinha alguns pastores ali também, junto ali conosco, bons pregadores por ali já, e o coração de missões falou mais alto, e eu disse, comecei a orar, a Vanessa também, a Carol também. Pronto, aceitamos o desafio, fomos para o sul, estamos agora a pastorear então 3 igrejas, Lolé, Quarteira e Boliquene, na região do Algarve, em Portugal. E a nossa igreja, ela é 90% portuguesa, por isso que o sotaque. Ora, pois. Coisa linda. Como é que pastor, pregar o evangelho para os portugueses, né, extremamente católicos, né? Exato. Existe liberdade? Lá é diferente. Lá é diferente. Lá, por exemplo, para fazer um evangelismo na rua, eu preciso pedir permissão para o Estado. Tem que mandar um documento, um ofício, pedindo uma liberação da junta de freguesia, que eles chamam, né? E se o presidente da junta não autorizar, eu não posso fazer o evento. Posso fazer... Há uma... como é que pode ser? Uma lei que não impede a liberdade religiosa. Eu posso, né? Mas de uma forma muito mais... sem muitos instrumentos, meio limitado. Ok, eles vão lá, até perguntam se eu tenho permissão, eu posso dizer que não tenho, eles até deixam. Mas há essas restrições, né? E é um catolicismo muito fechado mesmo. E até mesmo agora, voltando lá no princípio da nossa conversa, sobre cultura eclesiástica. Também é uma outra cultura completamente diferente de África e completamente diferente do Brasil. A liturgia, a cultura litúrgica, né, da igreja portuguesa é diferente. Então, o missionário, mais uma vez, eu tive que me reinventar mais uma vez.
Eu tive que me reinventar mais uma vez, respeitando a cultura eclesiástica do local. Não implementar uma igreja, porque o maior receio, porque eu vou substituir um pastor português, o maior receio deles no início da minha chegada, porque lá é um protocolo, lá é diferente daqui, né? Aqui, né, um presidente põe obreiro, a igreja aceita e amém. Lá não, o presbitério faz o convite, e depois eu fui convidado a pregar nas 3 igrejas, ouviram minha mensagem, volto para casa, eles vão ver entre eles o que acharam da mensagem, meu estilo de pregação, como é que é, vão depois escutar a igreja. Olha, o pastor veio aqui, vocês ouviram, ele pregou, está de acordo, é assim, como é que é? E depois oficializam o convite. Então eu passei por esse processo. Mas por entender a cultura também eclesiástica do local. Né? Eu acho que foi muito importante também estudar, pesquisar sobre isso. Né? A pregação lá é diferente, lá é mais expositivo. Né? É uma igreja pentecostal, mas é uma forma diferente de manifestar né, ali no culto e pregar no culto. O louvor é diferente. Então, tudo é questão da cultura local. E o missionário tem que estar preparado para isso. Porque se não está preparado para isso, vai chegar lá e quer mudar. Quem vai acabar sendo mudado é ele. Sim. Eu ouço tu falando, pastor Luciano, e não adianta, a minha mente ela é condicionada sempre à família, sempre, é impressionante assim. Então eu estou ouvindo as tuas histórias, ouvindo teus testemunhos assim, e eu vejo sempre tua frente, né? E a irmã Vanessa te acompanhando, e a Carol lá atrás com 2 aninhos não tinha escolha. Né? Obviamente, teria que ir aonde vocês fossem, né? Viver aquilo que vocês estavam vivendo obrigatoriamente. Mas hoje, nesse contexto, ela já é uma moça de 20 anos, 21 anos. Né? Então, se tu for pensar, não necessariamente ela seria obrigada. Talvez daqui a pouco, pai, vou voltar para o Brasil. Vou lá, vou estudar lá, vou viver um tempo lá, né? Mas eu continuo vendo, né, a irmã Vanessa ao teu lado, servindo ao Senhor do teu lado, e a Carol também servindo a vocês, mas não apenas acompanhando, né? Todas as fotos, vídeos que a gente vê, ou ela está tocando baixo, contrabaixo, né, que ela toca, ou ela está ministrando alguma coisa, ou é uma palavra, ou é um louvor e tal. E isso me impressiona muito. São 2 coisas que me impressionam muito na tua pessoa, assim, no teu testemunho. É a forma como tu sempre te dirigiu a respeito da missão, que todas as vezes que eu ouvi você falar, seja no púlpito, seja em alguma conversa, sempre é uma palavra de gratidão, sempre é uma palavra de bênção, sempre é uma palavra o Senhor está fazendo. Sempre, nunca é um choro, nunca é uma reclamação, nunca é um lamento, mas é sempre uma gratidão. E não é uma gratidão assim, ó, eu vou lá falar bonito para a igreja poder me dar uma oferta. Não, nota-se na fala que há verdade naquilo. Quando eu olho para a família junto, a irmã Vanessa no último culto subiu para falar, sorridente, né? Tu nota isso, ela falou da Carol ali que estava, né, problema no siso e tal. Então, isso tudo eu vejo a família acompanhando, né? E aí eu vejo que ao longo desses 19 anos, né, tu conseguiu gerar no coração da tua esposa a paz para que pudesse continuar caminhando ao teu lado, seja onde fosse, se reinventando a cada passo, porque vocês saíram daqui de uma cultura, foram para a África, totalmente diferente, a cultura eclesiástica que tu falou. Louva ao Senhor de uma maneira, adora ao Senhor de uma maneira. Daí passou 19 anos, bom, então estamos bem, é aqui, vamos seguir a vida. Aí depois Deus te chama para Portugal. E aí tu tem que te reinventar novamente, e ali de novo a tua esposa está contigo, e daí agora a tua menina, já com 20 anos, 21 anos, segue do teu lado, segue servindo, se reinventando junto contigo. Né? Então, qual é o segredo? Para que não apenas tu vá seguindo a voz do Senhor, mas aqueles a quem Deus colocou sob tua responsabilidade, sob tua liderança, sigam caminhando ao teu lado, mesmo depois de 19 anos. Olha, Bernardo, eu acho que assim,
A gente sempre procurou, nesses longos anos no campo missionário, como já disse aqui, e repito, nós passamos por várias situações difíceis, sim. Mas uma coisa que a gente sempre preservou e decidimos como família, e sobretudo eu e Vanessa, é nunca murmurar. Abdicamos da murmuração. Eu acho que a Carol ela conseguiu perceber isso. Eu acho que a murmuração hoje é o grande destruidor de tudo. Relacionamentos, lares. Porque mesmo que tu não murmure contra a pessoa, mas ela ouvir tu murmurar contra alguém, contra alguma coisa, aquilo vai afetar a pessoa do outro lado também. Ela vai guardando aquela murmuração e aquilo se torna um peso para que um dia ela possa acompanhar. Eu acho que o segredo que eu só posso dizer é Deus que cuida da Carol, Deus tem que cuidar da nossa família, mas eu acho que pelo simples fato também de a gente tentar viver essa vida também assim, sem murmurar na mesa, sem nos queixar, sabe? Deixar Deus trabalhar ao natural, o dia a dia, na provisão e tudo, e Deus nunca deixa faltar nada. Sabe? Eu acho que quando falta alguma coisa é porque realmente a murmuração está empenhada, né? Então, acho que a Carol cresceu neste contexto e também sempre nos acompanhou em tudo e sempre foi... A Carol, ela acompanhou com plena liberdade, sabe? Até mesmo na saída, ela estava em Leiria, lá com o pastor Bruno. Lá é uma igreja atípica, é uma igreja que tem muitos jovens, uma igreja que a Carol aprendeu a tocar o contrabaixo lá. Uhum. Servia no grupo de louvor da igreja, uma igreja já para frente, animada. E quando nós fizemos a mudança, eu até orei a Deus e falo, Senhor, a nossa ida para a África, a Carol não teve escolha, teve que ir, porque ela era menor, 2 anos, ela não compreendia, ela teve que ir. Nossa vinda da Portugal, claro, ela já estava de compreensão, ela tomou a decisão que sim, né? E agora a nossa mudança aqui de Leiria para o Algarve, uma igreja que é diferente da onde nós estamos hoje. Uma igreja abençoada, mas é diferente. Se a Carol não estiver de acordo, eu não irei. Porque agora chegou o nosso momento como família de tomar decisão. Minha oração com Deus foi essa. Eu vou ter como princípio que é da tua vontade, se o Senhor permitir isso, que é se a Carol aceita, nós vamos com a família. Se ela disser não, nós ficamos aqui. Foi a única vez que eu, entendeu, tive esse momento com Deus mesmo, por questão familiar. E ela prontamente disse, pai, nós somos missionários. Mas está bem aqui, filha, com os homens? Não importa, pai. Se Deus está nos chamando para lá, amém. Vamos lá, vamos contribuir lá. E agora não quer sair de lá. Entendeu? Está desenvolvendo uma outra área. Ali ela desenvolveu o bar, agora está desenvolvendo lá a dirigir louvor. Não tinha espaço nele para dirigir louvor, porque já tinha muitos vocalistas, né? Sim. E ela então aprendeu que ela sabia tocar violão, faltava contrabaixista. Foi lá e aprendeu contrabaixo, então agora você tem contrabaixo. E é o instrumento número 1 dela hoje. Olha isso. Né? Até tocou, ela serviu a Deus no grupo de louvor da Conferência Nacional das Mulheres da Assembleia de Deus em Portugal, com 5.000 mulheres. E ela foi contrabaixista. Olha lá. isso. Então é uma alegria, né? A Carol sempre é de Deus mesmo. E eu acho que o segredo foi esse, sabe? Viver uma vida simples, honesta, colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas e não murmurar, né? Às vezes somos tentados a murmurar, é normal, sim, com certeza. Entendeu? As situações que nos vêm, somos tentados a murmurar, mas ela não viu sempre nossa murmuração e eu acho que isso aí contribuiu para ela estar próxima da gente, sabe? Porque a pior coisa que tem é estar ao lado de alguém que murmura. É um repelente. Sim. Literalmente. Mas que legal esse papo, né, Bernardo e Felipe? Vamos falar assim, conhecer o lado B, né, de um missionário, que não é uma crítica, mas aquilo dentro da igreja, às vezes o tempo é tão pequeno, né, para a gente ouvir experiências mais profundas, mas graças a Deus pela sua vida, pastor. E a gente tem ainda 14 minutos. Eu queria ouvir um breve testemunho de algo que o senhor passou, não simplesmente para falar, né, para emocionar o povo, mas para que eles possam entender o que é a vida de um missionário, algo diferente que o senhor tenha passado no campo missionário.
Coríntios fala, né, tá aberto em capítulo 6, do 3 ao 10, fala justamente sobre as marcas do ministério, né? Então, nesse ponto que o Alexandre trouxe, né, aquilo que lhe marcou, né, esses testemunhos que vai nos edificar. O senhor comentou algo que eu achei muito interessante, né? Se criou um medo, mas, por outro lado, o senhor vive, pelas suas palavras, a gente vê que o senhor realmente tem vivido pela fé. E Hebreus fala muito sobre, o senhor citou Abraão lá no começo, né? Então, nesse ponto, as marcas que o evangelho tem deixado na sua vida. Eu acho que tu falaste a palavra certa, fé. Se tem uma coisa que eu consegui desenvolver no campo missionário foi o exercício da fé. Né? Às vezes a gente fala que tem fé, mas será mesmo? Né? Os próprios discípulos perguntam, os próprios apóstolos falaram para Jesus, né? Em certo momento, dizer, aumente a nossa fé. O que eles estavam querendo dizer? A fé não tem questão de tamanho. Nós olhamos ali em alguns textos, pequena fé, tanta fé. Né? Mas fé, tem ou não tem? Tem a palavra original lá, quando é pequena fé, é oligopista, né? Que significa fé duvidosa. Quando ele fala pequena fé, que é a situação lá do barco, né? Das ondas, do vento e tudo, que acordaram Jesus. Aí ele diz, homens de pequena fé. Ele estava querendo dizer o quê? Eu tenho dúvida se vocês têm fé. Na verdade, é essa pergunta que Jesus, vocês têm fé mesmo? Então, sobretudo, acho que essas experiências que te vai ganhando diretamente no campo, a viver na dependência de Deus, porque lá você não tem família. Você não, logo na chegada, você não tem relacionamentos e amizades. Você trabalha com pessoas que às vezes nem elas têm o que comer para suprir uma necessidade tua. Então, ou você vivia pela fé, ou recuava. E naquela altura ainda não é que nem hoje, não tinha nem... Para entrar, fazer contato com o Brasil, eu tinha que ir numa lan house, não sei se os mais novos sabem o que é lan house, né? Ou cybercafé, que é o mais moderno, né? Era um lugar onde se tinha vários computadores, você acessava a internet ainda do método discado ainda, que era aquela... Então fazia o quê? Praticamente, para formar um e-mail, você fazia um texto no e-mail, tal, era 1 hora. Você comprava 1 hora e mandava para o Brasil, depois voltava uma semana depois para ver se tinha resposta, às vezes não vinha a resposta. Né? Então era gritante a falta de comunicação. Eu lembro que às vezes tive que falar uma situação com a minha mãe e tive que pagar um lugar que era caríssimo para pagar um telefone para você discar para o Brasil internacional. Eu lembro que tinha até um computador com os minutos e cada minuto tinha uma tabela do lado. Quase um taxímetro. Era um taxímetro mesmo. Então, só sabia do problema e dizia, mãe, olha, olha, a única coisa que eu posso fazer é vou orar por ti. Tchau, te amo, beijo. Então, e só vivendo pela fé mesmo, né? Vivendo pela fé. Então, acho que alguma coisa que se desenvolveu em mim foi o quesito saber o que é fé, né? É crer e confiar em Deus, né? Então, tem uma mensagem que eu gosto de pregar sobre fé, que fé não é... Crer somente crer somente não é suficiente. Crer somente não é suficiente, porque crer todo mundo crê. O que falta hoje... Por que as pessoas abandonam Cristo? Quando os problemas surgem, né? As dificuldades surgem. Mas eu creio que ele é filho de Deus. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que ele faz milagres. Eu creio que ele pode fazer isso. Mas quando a fé é provada, recuam, voltam atrás, porque falta confiança, né? Então, a fé, na verdade, a palavra fé do original português que vem do latim é fide, crer. Fidute, que é confiar. Crer e confiar. Eu aprendi a crer e confiar nele. Eu acho que nosso segredo para exercer a fé genuína, nós precisamos crer, não somente crer, mas crer e confiar nele. Que nos momentos mais duros, mais difíceis, saber que ele está ali. Né? Deus, ele prometeu. Então eu creio, e não só creio que ele prometeu, eu confio que ele prometeu. Creio que ele está ali. Não só creio que ele está ali, eu confio que ele está ali. Eu acho que esse é o segredo da fé. Eu aprendi isso no campo missionário. Aprendi mesmo a viver na dependência do Senhor, e até hoje ele tem suprido tudo. Tem me levado a lugares que eu nunca imaginei. Nunca imaginei, nunca bati porta, nunca pedi nada. E o Senhor foi conduzindo, né? Tudo pela fé.
Isso. Glória a Isso. Deus, glória a Deus. Bom, Vai lá, vai lá. Posso? Da minha parte, só tenho a agradecer. Eu lembro que eu estava no culto quando o senhor foi enviado à obra missionária. E eu era novo na fé, não entendia muita coisa ainda. E agora poder estar com o senhor sentado, ouvir o que é a obra missionária lá, e bem como o senhor colocou, às vezes é colocado uma visão tão negativa da vida de um missionário, né? Mas temos que ter sempre a cruz de Cristo como alvo, né? Como objetivo de fé e salvação. Exatamente. Exatamente. Olha isso. Hoje eu encontrei a foto Vamos daquele culto. colocar na tela Isso. ali, aproxima ali, o pessoal vê lá. Alexandre. Olha ali. Glória a Deus. Opa. Aqui, sumiu. Aí, Aqui, ó. olha aí. Ó. Aí, ó. Glória Há a Deus. 19 Isso há anos atrás. exatamente 19 hoje, né? 19 Então, anos pastor, atrás, glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando, né? A sua vida, a sua família, como o Bernardo bem colocou bastante aqui, né? Que estão caminhando junto, né? E que aonde colocarem a planta do pé aí, que a luz de Deus, né, ilumine cada vez mais. E, pastor, esse kit da Life Option é do senhor, Olha, tá? Pode levar. Acho que o senhor já tem mais de 40, né? Então precisa 48. de uma reposição, tem mas várias tá coisinhas aí novo, dentro para né? repor, né? Um presente da Life Option aí para o senhor. Obrigado. Glória a Deus. Bernardo Pastor Luciano, só gratidão a Deus pela sua generosidade de aceitar o convite, né? O senhor chegou há poucas horas chegou de viagem, né? Visitando igrejas também. Quando eu te fiz o convite, tu disse, não, eu estou no meu período de férias. Aí eu olhei, mas ele viajando, igreja, mas que férias, né? Mas ainda assim achou, né, um espacinho ali para estar conosco. São coisas assim que só Jesus faz por nós, né? Quando eu lhe perguntei sobre o que falar para essa geração, né, acerca da missão e do chamado, e o senhor respondeu com muito brilhantismo, assim, mas eu creio que só esse episódio aqui, o jovem que puder dedicar um tempo para assistir, né, e ouvir as histórias, ouvir de ti, assim, acerca da missão, já será certamente uma bênção para ti, para a tua vida, né, que Deus possa, através de tudo que o Senhor compartilhou, né, generosamente conosco, possa alcançar corações, trazer essa clareza acerca desse tema tão importante, né, e tão caro para a igreja. Então, muito obrigado, que Deus possa recompensar, abençoar a ti, a Vanessa, a Carol, todos os dias até a volta dele. Em nome de Jesus. Obrigado. Agradecer também, dizer que foi um privilégio ter estado com o senhor. E como testemunho, quero lhe dizer que essa serenidade que o senhor tem, essa calma ao falar, mostra nela que o senhor tem vivido justamente o que a Bíblia fala mesmo, o justo viverá pela fé. É verdade. Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando poderosamente nas suas mãos, né, para levar o evangelho, a causa de Cristo, né, isso que é a mensagem da cruz. Amém, é isso mesmo. Até morrer eu levarei, como diz o hino, que Deus possa lhe abençoar, o senhor e a sua família, e só podemos agradecer, e que os nossos podcasters, né, e aqueles que ainda não são, possam ser edificados ao assistirem esse episódio, e que Deus continue acendendo a chama, né, e que a gente possa viver um momento, né, de eis-me aqui, envia-me. Hoje a gente tem visto muita gente brinca, né, Alexandre? Eis-me aqui, envia aquele ali. Antes que nós possamos nos colocar realmente, né, na brecha. Deus lhe Se eu abençoe. puder fazer um último Claro. pedido, Polaco. Nós temos aí a expectativa também de atravessar o Atlântico dessa vez com o Oldcast. Olha. E eu queria que, Na se verdade, tu puder, já a está lá. estatística do YouTube mostra que Portugal assiste. É 1%, mas assiste. É eu. Deve ser. Mas se o senhor puder mandar uma mensagem para a igreja Sim, em Portugal, sim. os irmãos em Guiné-Bissau também, Sim. eu creio que vai ser muito especial também para que eles possam lá. E aí fica à vontade, se quiser falar no português de Portugal, no crioulo, por favor, tenha bondade. Ok. Olha, pessoal, primeiramente aos guris aqui do Bengalchesco agora, tchê. Barbaridade. Agora sim. Essa gurizada simpática aqui do Oldcast. Olha, vocês são brilhantes e perguntas inteligentes. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês também. Que tenham muito Amém. sucesso, muitos seguidores.
porque eu acho que é uma grande ferramenta também para levar Cristo, né, às casas, às pessoas, de uma forma diferente, que é isso que eu digo, entender a cultura geracional da transmissão das boas novas. Isso faz parte, né? Não é só no púlpito, numa igreja, mas isso também faz parte de levar a palavra de Deus às pessoas, né? Que Deus abençoe vocês ricamente. Para que está lá na Guiné, bota acompanhar esse programa ali, bom? Não angaba Deus para esse grupo ali, bobe? Na crioulo também. E meus irmãos lá em Portugal, ora pois, olha, é importante mesmo para que vós venham assistir esse programa, vai impactar as nossas vidas também, e tenho certeza que Deus vai, através do podcast também, levar um pouco da cultura do Brasil também lá para Portugal, é importante também, né? Para que possamos, somos co-irmãos, né? Então nós precisamos ter essa ligação Portugal-Brasil, e é o que eu tenho procurado fazer também, através da convenção, ter essa ligação Portugal, a igreja brasileira com a igreja portuguesa, porque certamente tendo essa união, né, tanto o Brasil tem a ganhar como Portugal também. Que Deus abençoe vocês, viu? Prazer também participar do vosso programa. Amém. É isso aí, pessoal. Entra lá no Instagram do pastor, né, PR Luciano Fraga, curte, segue, manda uma mensagem ali, colabora com o trabalho do pastor, né, para que ele continue fazendo a obra de Deus. E se você gostou, como é que o Juarez fala? Se você gostou desse episódio, manda para 10 pessoas, né? Dá o like, que é importante, comenta, né? E que esta mensagem possa chegar aos corações. É isso, gurizada? Amém, é isso aí. Glória a Deus. Então tá. Até o próximo. Até o próximo. Deus te abençoe em nome de Jesus.